Hoje é uma quarta-feira, né? E nas quartas a gente está estudando o livro de Atos. Mas como a gente está no dia 24 de dezembro, aí eu quero aproveitar a data para a gente falar um pouco sobre a pessoa do Senhor Jesus, tá? Então, eu quero aproveitar esse momento para a gente fazer isso. Então, os irmãos que têm acompanhado, tanto aqui quanto os irmãos em casa, né, o estudo de Atos, o pastor Viana, na semana passada, acabou o capítulo 13, então, eu iniciaria hoje o capítulo 14, mas como hoje é o dia 24 de dezembro, aí eu resolvi que a gente estudasse um pouco do nascimento, né, do Senhor Jesus, o que aconteceu na infância dele, tá? Então eu peço por favor que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. O verso que eu quero estudar, e hoje vai ser uma mensagem um pouco diferente da que eu tenho costume de fazer, né, vai ser o verso 11. De qualquer forma, eu vou ler desde o verso 1, devido ao contexto, tá? A Bíblia diz, no verso 1 do capítulo 2 de Mateus: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu, perceba, irmãos, exatamente deles, acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. Bom, isso aqui é só para o contexto, tá? O verso é esse aqui, ó. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Agradeço ao Senhor Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe os irmãos que hoje se reunirão com suas famílias, para que possam, ó Senhor Deus, se alegrarem, estarem juntos, e que todos nós possamos lembrar que um dia o nosso Senhor nasceu, o nosso Salvador nasceu porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que nos deu o teu Filho unigênito, e nós te agradecemos por isso. Abençoe o Laércio que está conosco, e abençoe, ó Pai, a nossa mensagem, em nome de Jesus, amém. Muito bom, então vamos lá. Então, verso 1 diz que os pais de Jesus, no caso aqui, no verso 11 fala somente de Maria, né? Mas a gente sabe que são os pais devido ao contexto. Eles receberam ouro, incenso e mirra. Então, isso tem duas funções. Quando a gente olha para o texto bíblico, tem duas funções. E o primeiro que eu quero falar com os irmãos aqui é a situação que a família de Jesus iria passar e a condição que ela tinha para passar por isso. Então, por que eu estou falando disso aqui? Então, vamos só lembrar: ouro, incenso e mirra. A Bíblia nos ensina, no verso 13, e tendo eles se retirado, né, os magos, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. Está vendo?
num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então veja, estão lá em Belém, né? Estão lá na sua cidade. Agora eles vão vir para o Egito, fugidos. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Além disso, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Então, peraí. Então, vamos lembrar qual era a profissão de José? Carpinteiro. Então, na verdade, a gente não pode pensar num carpinteiro, por exemplo, como o irmão Domingos, não pode pensar nesse homem. O carpinteiro que fala aqui na Bíblia, ele é uma pessoa que trabalha com construção. Então, podia ser pedreiro? Podia. Então, peraí. Da mesma forma de hoje, é um serviço braçal. Então, não está entre as profissões mais privilegiadas em relação ao pagamento. Tudo bem? Então, o Senhor Jesus, ele é uma família de um trabalhador braçal. Só que daí, nas Escrituras, a gente aprende uma coisa em relação à família de Cristo. Então, agora, você vai fechar aqui sua Bíblia e a gente vai para 2 lugares. Primeiro, eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 2. Então, primeiro, Lucas capítulo 2. Então, olha só, o verso 21 diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Então, peraí. Então, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Ótimo. Agora presta atenção. E cumprindo-se os dias da purificação dela, de Maria. Então, agora ele já está circuncidado, agora tem que passar por um dia de purificação. Daqui a pouco a gente vai no texto do Velho Testamento. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor. E agora eu quero que você guarde essa informação. 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Então, rapidinho. O que eles ofereceram? O que a família de Jesus ofereceu? 1 par de rolas ou 2 pombinhos, não é isso? Foram 2 passarinhos. Por que que eles fazem isso? Porque eles eram pobres. Agora vamos entender, né? Mas como é que a gente sabe que é pobre? Você vai entender isso, se você ainda não sabe, você vai entender isso agora. Então vamos lá para Levítico, capítulo 12. Levítico capítulo 12. No verso 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: se uma mulher conceber e der à luz o menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Isso aqui a gente vê no verso 21 do capítulo 2, e quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes que no ventre fosse concebido. Pronto. Verso 4. Verso 4 do capítulo 12 de Levítico. Depois ficará 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias
no sangue da sua purificação. Então tem diferença entre o nascimento de um homem e de uma mulher, tá? E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará o que está escrito na sua Bíblia? Cordeiro. Trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado. Então, peraí, se o texto parasse aqui, a gente não ia entender o que aconteceu na família de Jesus. Porque o texto, se ele parasse aqui, ele não para aqui, a gente vai ler até o final, calma aí, tá? Poxa, não tinha que entregar um cordeiro de 1 ano e um pombinho? Ou um cordeiro de 1 ano e uma rola? Mas lá no texto de Lucas, diz que entregou um par de rolas ou 2 pombinhos. Vamos continuar. Diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue, e esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas. Opa! Tinha recurso na mão de José e de Maria para levar um cordeiro? Não. Eles eram pobres, irmãos. Se não houver recurso para isso, se a família estiver passando por dificuldade, ou se a família for pobre, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto, outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Então a gente sabe que a família de Jesus é pobre. Muito bem. Agora a gente volta lá para Mateus capítulo 2, verso 11. A gente sabe que Jesus, aqui, os magos e os pastores são pessoas diferentes. E o que os pastores fazem é uma coisa diferente do que os magos fazem. Eles também não chegam juntos. Eles não se encontram na manjedoura. Um grupo encontra o Senhor Jesus na manjedoura. Outro grupo encontra o Senhor Jesus na casa. Então, aqui está. Deixa eu ver, onde que está a Marala que estava na casa? É no 11 mesmo, né? E entrando na casa, isso, está vendo? Acharam um menino com Maria, sua mãe. Então não estava na manjedoura, primeira coisa. Segunda coisa, você lembra por que o Senhor Jesus, o anjo falou para José fugir? É só falar, por quê? Porque Herodes ia matar, não é? E aí quando a gente chega no verso 16, então, do capítulo 2 de Mateus, tá? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos, de 2 anos para baixo, preste atenção, segundo o tempo que diligentemente querira dos magos. Os magos estavam andando aproximadamente 2 anos, vendo essa estrela. Então os meninos de 2 anos para baixo são mortos, são assassinados. O Senhor Jesus, uma criança, imagine, 6 meses e 2 anos, junto com seus pais, fogem. Para que servia ouro, incenso e mirra, de forma imediata? Ouro a gente não tem dúvida, não é? É uma coisa preciosa. Só que é o seguinte, irmãos, mirra e incenso também. Não é só o ouro que podia ter valor de moeda, mas mirra e incenso também. Mirra e incenso podia ser vendido. Podia ser vendido porque alguns poderiam usá-los em cultos. Poderia ser, o incenso, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso daí bem rapidinho, que o tempo está correndo. Ou como algo medicinal. Mirra era usado. Você lembra? Aqui não dá, agora não vai dar tempo de ir nos textos, porque eu tenho pouco tempo. Vamos só lembrar. O que foi entregue para Jesus, quando ele estava na cruz? Um composto de mirra, para ele não sofrer tanto. É que ele não quis tomar, mas é um analgésico. Então tinha uso medicinal.
a mirra, por exemplo. Então, todos os três tinham valor. E os três, ouro, incenso e mirra, ajudaram tanto na viagem até o Egito, quanto durante a estadia no Egito. É claro que José trabalhou, a gente sabe que é um trabalhador, trabalhou, mas ajudou nisso. Então, primeira coisa, tá? Para que o Senhor Jesus recebeu o que recebeu? Recebeu o que recebeu, porque o Senhor Deus estava cuidando dele, estava cuidando de sua mãe, estava cuidando de seu pai. José estava sendo cuidado por Deus, Maria estava sendo cuidada por Deus. Então, a família, ela está sendo cuidada por Deus e entrega isso daqui. Então, a família tem uma reserva para se sustentar na viagem e no Egito. Certo? Mas, é claro que aqui a gente tem coisas um pouco mais importantes. Ouro, incenso e mirra. Ouro, o presente que se entrega quando um rei nasce. Incenso, utilizado nos cultos a Javé, ao Senhor Deus. E também outros cultos. Então, ouro, um presente entregue aos reis. Incenso, aquilo que se usa num culto. E mirra, é aquilo que se usa, por exemplo, quando um corpo vai ser sepultado. Então, os presentes, e agora a gente vai começar a caminhar na Bíblia. Os presentes servem para mostrar que Jesus é rei, para mostrar que ele é Deus. Então, os presentes têm significado, e para mostrar que um dia ele vai morrer. Então, vamos lá? Bem rapidinho? Ó, no próprio capítulo 2 de Mateus, a Bíblia diz no verso 1, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido? Rei dos judeus. A declaração dos magos já informa quem eles vieram procurar. E veja, eles eram influentes ou não? Esses homens. Irmãos, eles eram tão influentes, que eles podiam ter uma comitiva que os protegesse, no caso de levarem os tesouros. Porque quando você vai no verso 11, a Bíblia diz, e abrindo os seus tesouros. Então, estes homens tinham condição de viajar durante entre 6 meses e 2 anos, certo? Ter o dinheiro suficiente para ir e para voltar. E eles não poderiam estar sozinhos. Quando eles chegam, é claro que todo mundo sabe que eles estão ali. Só que eles não vieram atrás de Herodes. Estes homens, eles aparecem e desaparecem da Bíblia rapidamente. Eles vêm adorar o rei dos judeus. Então, se eles vêm adorar o rei, eles mostram através do seu presente que Jesus é rei. Muito bem, então no próprio capítulo a gente já vê isso. Agora, quando a gente vai no verso 11, eles abrem os seus tesouros e oferecem a Jesus, oferecem aos seus pais ouro e incenso. Muito bem, então vamos lá. Quando eles fazem isso, lembra, uma das coisas é porque vai vender esse incenso, vai trocar esse incenso por alguma coisa para poder sobreviver. Tudo bem? Porém, quando você olha para o verso, de novo, para o verso 2 do capítulo, a Bíblia diz, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eles sabem que ele é Deus. Vamos lá, quando chega no verso 11 do capítulo 2, e entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Agora,
quando nós olhamos para o contexto bíblico, vamos para o livro de Êxodo. Vamos lá. Correndo, hein? Livro de Êxodo. Quando vai descrito, é capítulo 30. Quando é descrito, achei. É descrito aqui tudo o que vai fazer em relação ao tabernáculo. No verso 34 do capítulo 30 de Êxodo, a Bíblia fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, essas especiarias aromáticas e um incenso puro, em igual proporção. E disso farás incenso, um perfume segundo a arte dos perfumistas, temperado puro e santo. E uma parte dele moerás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Então, o incenso utilizado para o Senhor Deus, aquele que vinha no tabernáculo. Então, incenso indica a divindade de Cristo, e eu quero ir além, e o seu sacerdócio. Então, não dá tempo agora. Acho que dá. Será que dá? Dá sim. Vamos correr. Vamos lá. Em relação ao sacerdócio, eu quero que a gente lembre. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. Eu acho que eu não vou passar não, vai dar tempo hoje. Vamos lá, correndo. Lembra do texto? 1 Timóteo 1, não, desculpa, 1 Timóteo 2. A gente sabe de cor, eu acho, mas vou ler hoje. Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto, esse aqui? Topa? 1 Timóteo 2, 5. Vamos ver, vai lá. Porque há um só. Estamos juntos? Eu falei ou não? Barulhenta essa moto, hein? Vamos lá, de novo. Porque há um só e um só mediador entre Deus e os homens. Como é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Então, Hebreus 7, lembra do texto? Hebreus 7, 25. Olha só. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, ótimo. Então, vamos lá. Os 3 presentes servem para o sustento da família, na viagem para o Egito e no período que passarão lá. Muito bem. Isso não significa que José não trabalhou, hein? Tá? José é um trabalhador. Muito bem. Ouro, um presente que indica que Jesus é rei. Incenso, um presente indicando que Jesus é Deus e também o seu sacerdócio. 3, vamos voltar? Olha só. Capítulo 2, verso 11. Vamos lá, hein? Correndo. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas. Você já pensou? Aquela mulher que guardava tudo em seu coração, quando Jesus morreu, ela lembrando dos presentes, ouro, incenso e mirra. O que significa a mirra? Verso 19, João 19, desculpa. Vamos lá, correndo. O que está escrito acima do verso 38, do capítulo 19 de João? Você tem uma Bíblia que está escrito alguma coisa? Não está escrito nada na sua Bíblia? Seu corpo posto em um sepulcro, é isso? Pronto. Verso 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Para quê? Para passar no corpo de Cristo. Por quê?
eu termino aqui. Isaías 53. Vamos lá? Olha, vai dar certinho. Isaías 53. Verso 1, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Mirra significa que aquele rei que é Deus, e que intercede por nós no seu ministério de sacerdote, irá sofrer como servo sofredor, porque ele é o servo sofredor, de Isaías 53. Então, só para terminar, os presentes têm uma utilidade para a família. Serve para a sua viagem e para a sua estadia no Egito. Mas só que o ouro é um presente entregue a reis, então significa que ele foi reconhecido como rei. O incenso acontecia nos cultos. Então, a divindade, né? No caso do Deus do Antigo Testamento, né? Javé, aquele que descia na tenda da congregação. Então, eles reconhecem que ele é Deus, mas também reconhecem o seu ministério sacerdotal. E por último, um dia ele vai morrer. Mirra significa que ele é o servo sofredor, aquele que morreu na cruz por todos nós. Que Deus abençoe a todos, todo mundo tenha um Feliz Natal, mas porque Cristo nasceu nas nossas vidas, e um dia ele morreu por nós. Que Deus abençoe a todos, os irmãos de casa também, um grande abraço, até domingo. Obrigado, meu Pai, pela noite de hoje, obrigado pelos teus servos aqui, obrigado também pelos irmãos do som e da transmissão, que proporcionaram que outros pudessem assistir de suas casas a mensagem de hoje. Abençoe cada coração que ouviu, ó Pai, a Tua palavra hoje. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia e cremos, ó Senhor Deus, que essa mensagem pode chegar em outros corações. Clamamos que o Senhor abençoe o nosso retorno para casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até domingo.